Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. Hoje são 3 de fevereiro de 2021, aqui no setor de Manaus. E quero dar continuidade relacionada à questão de Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. E hoje eu vou tratar relacionado à questão do versículo 5. E aí eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e acompanhe essa leitura juntamente comigo, para que você possa verdadeiramente receber a sua vitória, em nome de Jesus. Então, o livro de Lucas capítulo 5, versículo 5 fala assim. Vamos refrisar do início. De repente você não tem acompanhado as minhas reflexões, pegue aí, nós vamos começar do versículo 1 até o 5, para que você possa estar por dentro desse assunto. Versículo 1 fala assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma grande multidão o apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Versículo 3: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Versículo 4: e tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Versículo 5: Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Versículo 6: e quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Então, nesse versículo 5, eu quero falar que na questão do peixe, que sem peixe não dá para a gente viver. Esse é o assunto nessa manhã. Sem peixe não dá para viver, de jeito nenhum. O peixe aqui, ele pode representar o recurso material do homem na face da terra. Sabemos que a gente podemos entender que nós somos divididos em 2 partes em questão de sobrevivência aqui na terra. A questão do mantimento material e a questão do mantimento espiritual. O mantimento espiritual são a nossa comunhão com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, a nossa vida com Deus, o nosso nome escrito no livro da vida, a nossa forma de viver com Deus, orando, todos os dias estar em oração, leitura da palavra, comunhão com o corpo de Cristo, enfim, são exemplos de mantimento espiritual. Mas existe o outro mantimento, que é a questão material, que a gente não vai viver só do espiritual nessa terra. Nós estamos aqui na terra, nós não fomos ainda arrebatados, nós não estamos morando no céu. Quando a gente estiver morando no céu, a gente não precisa de mantimento no sentido material para nada. Mas enquanto a gente estivermos aqui como seres humanos, precisamos de mantimento no sentido material. Então, os peixes, no sentido que eu estou te falando, ele representa a economia de um país, representa a economia de um estado, representa a economia de uma cidade local, representa a economia de um município, representa a economia de uma pequena cidade, mas seja qual é a localidade, qual o tamanho de onde reside pessoas. O peixe pode representar
a economia, pode representar a parte financeira, pode representar todo o recurso que o homem precisa na terra para viver. Por isso que a reflexão nesta manhã, voltada à questão que sem peixe não dá para viver. E sabemos que na Bíblia trata alguns casos relacionados à questão do peixe, né? Temos aí a questão de a multiplicação dos peixes, aonde Jesus teve a oportunidade de multiplicar os pães, multiplicar os peixes. Mas nem tudo na vida nós vamos ter esse sobrenatural de multiplicação. Por isso que eu estou te falando que a questão material, a questão do recurso material, dependemos também da ação de Deus. Tem a ação do homem, né? O homem inteligente, o homem que estuda anos e anos numa faculdade para fazer a parte da administração financeira de um país, de uma cidade, de um estado, de um município. Tem pessoas formadas nisso, né? Na parte da economia, na parte de administrações. Então, enfim, os economistas, enfim, tem pessoas especialistas nessa área. Mas o que eu quero te falar nesta manhã, nessas reflexões, que tem momento na vida do homem que precisamos da ação poderosa de Deus sobre as questões financeiras, as questões espirituais, as questões do modo geral. Deus nos ensina, porque quando Deus fez o homem, Ele fez o homem um ser social, um ser para viver eternamente sem precisar nada dessa terra. Mas após a queda do homem, o homem passou a ter a necessidade, no sentido material, de suar para ganhar. Então, a partir desse momento, tudo ficou difícil para o homem. Mas Deus sempre está intervindo na história do homem. Deus não deixou o homem só, de maneira nenhuma. Então, nessa reflexão, eu quero te falar nessa manhã, que mesmo nós estamos dentro de uma situação, né, do Brasil, praticamente a economia do nosso país quase quebrada, quase a pique, né? O povo, a maioria desempregado, muitos precisando do seu pão na mesa e muitas vezes não tem, muitos precisando de uma porta de emprego e muitas vezes não tem, muitos precisando de algo assim material e não tem. Eu te falo que existe um Deus poderoso, que Ele está olhando para a história do homem na terra, seja aqui no Brasil, seja nos quatro cantos deste mundo, seja onde for, o Senhor, Ele está de olho, né? Está observando todos nós para nos abençoar e nos tirar dessa situação que nós estamos vivendo relacionada a essa epidemia do coronavírus, que naufragou muita gente, tanto no sentido físico, mantimentos materiais, quanto também em questão da vida, né? Então, eu quero que você entenda que nesse versículo 5 aqui, de Lucas capítulo 5, fala que Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Olha só, então Pedro e os seus empregados, vamos dizer assim, passaram a noite inteira pescando, uma vigília inteira, uma noite inteira pescando, jogando as redes de todos os lados, e não conseguiram obter sucesso, não conseguiram pegar peixe. Diz aqui que eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Esta noite inteira pode representar muitas coisas na vida do ser humano. Por exemplo, esse momento que nós estamos passando já fez um aniversário, já fez um ano dessa crise do coronavírus, aonde muitos já faliram. Nós já temos falado nas minhas reflexões anteriores que muitas empresas faliram, né? Muitos negócios faliram, os empreendedorismo faliram, algumas empresas voltadas ao empreendedorismo faliram, empresários faliram, né?
E o país em geral, nós vemos aí dentro de uma situação difícil para nós brasileiros viver, aonde criaram o auxílio, os primeiros auxílios que tiveram aí para nos socorrer, R$ 600, acabou o auxílio, agora já está vindo o segundo auxílio de R$ 250 para ver se ameniza a situação do brasileiro, mas mesmo assim não vai dar para sustentar o brasileiro, porque este auxílio ele pode representar um peixe, como eu falei na reflexão anterior, que um peixe não dá para nós viver, não dá para nós arcar com nossas despesas. Um peixe não dá para nós pagar todas as despesas de uma empresa. Vamos ver, tem muitas empresas grandes aí que muita despesa com seus funcionários, onde vai ter que despachar os seus funcionários, mandar tudo embora para casa, porque não tem condição de arcar com toda a despesa, porque um peixe não vai dar para eles pagar os empregados tudo, um peixe não vai dar para ele fazer praticamente nada. Então, sem a ausência de peixe, não dá para viver, mas também só com um peixe também não dá para viver, porque Deus não vai fazer um sobrenatural e a questão de um peixe vir uma multiplicação total de você dar para fazer tudo que você quer. Não dá. Deus fez uma multiplicação de pão e peixe, mas isso foi uma coisa, vamos supor, típica daquela época, uma coisa que foi uma única vez e não aconteceu mais de jeito nenhum. Aí veio esse segundo milagre de Jesus. Jesus continua fazendo os mesmos milagres, mas nós não podemos espiritualizar a coisa, achar que Jesus vai estar multiplicando peixe por aí, de maneira nenhuma. A multiplicação dos peixes é nós mesmos que vamos fazer. Somos a inteligência que Deus nos deu para que a gente venha fazer com que a gente não venha passar necessidade de uma maneira extrema, aonde entra a condição da pobreza entrar na nossa vida, né? A extrema pobreza, porque tem o pobre, né? Existe o pobre, mas existe o extremo pobre ainda, aquele que é ajudado pelo pobre. Olha a situação, né? A extrema pobreza, porque existe aí alguns recursos para as pessoas que são de extrema pobreza, o pobre ajudando o extremo pobre. É muito complicado isso. Eu sei que não é pecado ser pobre nem extremo pobre, porque Jesus esteve no meio da pobreza, mas existe pobreza que deixa o homem com a baixa autoestima, deixa o homem com o seu moral lá embaixo, sem moral. E imagina a extrema pobreza. E fica difícil. Tem muitos cadastros aí que você vai ter que se cadastrar para poder ganhar um benefício, mas você tem que ser extremo pobre. Não é só pobre, é extremo pobre, lá embaixo, abaixo de pobre, lá lascado mesmo, como já está mesmo, praticamente já quase morrendo, já quase na beira da cova. E isso, Deus não está numa situação dessa forma. Jesus esteve no meio dos pobres, mas levou uma riqueza tão grande e poderosa no coração deles, que foi relacionada à questão da salvação, salvar suas almas e dar um direcionamento nas suas vidas. Hoje Deus ele age no meio da pobreza, no meio das extremas pobreza, e também cuida das suas almas, cuida também da sua parte material, mas nem todos que estão dentro de uma pobreza ou dentro de uma extrema pobreza querem ser ajudados, né? Muitos são orgulhosos, são pessoas de nariz empinado sem ter nada. Essa é a questão, e por isso que Jesus ele interveio na história aqui de Pedro e os seus companheiros, aquele povo que estava na beira da praia ouvindo o seu sermão naquele momento. E aqui eu quero te chamar a atenção que foi uma noite inteira pescando e não pegaram nada, né? E nós vemos que essa crise já tem 1 ano e tem muitos que não pegaram nada, absolutamente nada. A única coisa que pegou foi esse auxílio, né?
esse primeiro peixe, que foi R$ 600, mas não deu para cuidar. Vem o segundo auxílio representando também o primeiro peixe, mas não vai dar para sustentar o brasileiro. O que o brasileiro, nós que somos brasileiros, precisamos fazer é buscar socorro do alto, é buscar socorro de lá, onde nós temos a condição, né, suficiente para verdadeiramente suprir toda a nossa necessidade. Não precisamos, ou se você buscar socorro em outra parte, com certeza você não vai obter sucesso, porque aqui na Terra todo recurso terreno já está comprometido, né? O recurso do governo é isso que nós estamos vendo aí, que já está fazendo o máximo para nos ajudar. Não sai mais do que isso aí. Então R$ 250 não vai dar para nós pagar a despesa. É um auxílio mesmo para extrema pobreza mesmo. O que nós devemos fazer como brasileiro é desencruzar os braços, meus filhos, e ficar atento à voz de Deus, para que as nossas necessidades possam ser supridas de uma maneira total e poderosa, que podemos até ajudar o nosso próximo. Vejamos aqui o texto que Pedro passou a noite inteira e não pegou nada. Nós já temos um ano inteiro, vamos supor assim, pescando, um ano representando uma noite, e praticamente nós não pegamos nada, né? Tem muitos que não pegou nada, tem muitos que estão no zero, né? Não é a questão geral, mas tem muitos que já estão no zero, não pegou nada. Um ano de coronavírus e não pegaram nenhum peixe. Quer dizer, o recurso acabou, não tem obtido o recurso necessário para viver, já estão na marra, já estão nas últimas. E está vindo aí outro pouquinho de novo, R$ 250 para ver se sustenta, mas não vai dar ainda para fazer com que o brasileiro venha se levantar. Então precisamos que nós acordamos e buscarmos o socorro do alto, o recurso do alto, o recurso que vem de Jesus Cristo. E aí sim nós vamos suprir todas as nossas necessidades, porque Ele vai nos dar uma ordem, Ele vai trazer uma palavra profética, Ele vai trazer uma palavra poderosa a nosso favor, para que a gente possa executar e o milagre acontecer na nossa vida, o sobrenatural acontecer na nossa vida, porque não dá para nós viver só da questão natural, de maneira nenhuma. Existe o sobrenatural da coisa. Por isso que Jesus pregou, trouxe a questão do pão, o pão espiritual para aquele povo que estava na beira da praia. Pedro também participou desse pão espiritual, mas Jesus tinha algo maior para apresentar para Pedro, né? Uma ação sobrenatural maior, porque ele já estava vendo que Pedro ia ser um grande pescador de almas, ia deixar de ser pescador de peixe e ia ser um grande pescador de alma, né? Um grande líder. Então Jesus já está com a visão lá na frente. Então esse momento que nós estamos passando relacionado a esse momento difícil, Deus ele quer nos falar que podemos estar com um ano, já fez um aniversário, e muitas vezes nós não alcançamos o alvo ainda que queremos alcançar, mas Ele está nos observando, e a qualquer momento Ele vai nos abençoar. Não é o fim, porque muitos acham que já é o fim, já é as profecias bíblicas se cumprindo, o arrebatamento da igreja já está para vir, Jesus já está voltando, não adianta mais nós batalharmos, não adianta mais a gente se esforçarmos. Tem pessoas que já estão desesperadas, já querendo que Jesus volte logo, né? Eu não quero que Jesus volte logo, nesse sentido assim, num momento tão fracassante para nós. Sabemos que o arrebatamento da igreja é bom, nós morarmos no céu é bom, mas Jesus jamais vai levar a sua igreja como uma fracassadora, como uma igreja fracassada para o céu. Jesus, ele vai vir arrebatar uma igreja gloriosa, uma igreja que foi comprada com o seu sangue, uma igreja poderosa, uma igreja que vai morar no céu. Deus não vem resgatar uma igreja pobre, lascada, a extrema pobreza, para ir morar para o céu, porque não existe mais nada para fazer.
né? Não existe mais nada, só o céu. Então, quando eu vejo muitas dessas expressões, eu vejo que nós parece que somos o povo mais lascado desta terra. Quer dizer que não existe mais nada, só existe o céu. Quer dizer, nós não conseguimos conquistar nada nessa terra, mas sobrou pelo menos o céu. É como que assim, desvalorizando a questão do céu, né? E aí eu não vejo assim, o céu é algo muito mais valioso do que a terra. E isso Deus quer nos honrar aqui nessa terra. Deus quer fazer a diferença da sua igreja aqui na terra. Deus vai fazer a diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Está lá no livro de Malaquias. Deus vai fazer a diferença aqui ainda nessa terra, antes de arrebatar a sua igreja, para que o homem possa ver verdadeiramente a ação poderosa de um Deus na vida de um ser humano. Então aqui Deus estava fazendo isso, estava fazendo a diferença. Por que Jesus não falou para aquela multidão, olha, pega aí os barcos aí, vamos todo mundo pescar? Não, porque nem todos eram pescador. Aqueles que estavam ouvindo a palavra na beira da praia sabia pescar ou era pescador, mas dependeria da pescaria, dependia de Pedro e aquela equipe pegar o peixe para dividir. Muitas vezes não precisa você ser um pescador, né? Não precisa você ser um economista, não precisa você ser formado na área de economia, mas você depende desses profissionais, depende desses especialistas aqui na terra. Então, por isso que nós devemos ser pessoas inteligentes e orar para a nossa nação, orar pelas autoridades, para que eles possam ter uma inteligência tal que venha fazer uma diferença no nosso Brasil, no nosso país. E aqui podemos nós também fazer a diferença individualmente, não esperar só do governo, não esperar só o recurso que vem do governo, não. Nós podemos criar nosso próprio recurso, se esforçarmos para que a gente não venha entrar dentro de uma extrema pobreza, dentro de uma miséria, dentro de um fracasso, aonde a gente venha estar passando por necessidade, porque nós não estamos usando as ferramentas, nós não estamos nos esforçando. Aí esforçou uma noite, desistiu. Aqui eles passaram uma noite inteira e já praticamente já tem desistido ali. Olha, especialista em pescaria, era mestre em pescaria. É como vamos supor hoje, os economistas, pessoas formadas na área, doutorado, pós-doutorado, não sei quantas formação em PhD na área, mas não estão dando conta, quer dizer, já não estão pegando nada, não estão produzindo nada, está pouco, mas a ação sobrenatural de Deus fala para que as pessoas não desistam. Vai lá, lance a rede, como ele está falando no versículo 5. E Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Então tem muita gente que já se esforçaram o ano inteiro e ainda não fizeram nada e já estão desanimados. Mas nessa reflexão eu te falo, não desanime, busque uma direção vertical, né? Saia da direção horizontal, porque a direção horizontal não está adiantando. Que direção horizontal é essa? É esse recurso que nós estamos aqui buscando na terra, né? Não está nos suprindo. Vamos partir nosso olhar no sentido vertical. O recurso que vem do alto, que vem lá do céu, é esse que nós vamos ter que buscar. No céu tem o ouro, tem a prata. No céu tem tesouro. No céu tem tudo que você imaginar, tem no céu. E é de lá que vem nosso recurso. Não estou aqui espiritualizando a coisa. Estou falando que você, falando com Jesus Cristo, com certeza Ele vai mover o céu e a terra e vai te abençoar. Olhamos para a questão de José, naquela época que ele foi honrado. Foi 7 anos, meu filho, de taca. Mas ali foi feita a diferença ali, José juntamente ali com o faraó e aquele povo daquela época. Fizeram a diferença. No meio de crise, fizeram a diferença. Então, esse momento de crise que nós estamos vivendo não é o fim, não. É momento de muitos se levantarem. É uma oportunidade que Deus está dando para nós se levantarmos e fazer a diferença. A diferença nós só fazemos em momentos difíceis. Como é que você vai fazer uma diferença onde está tudo bom, onde está tudo legal?
A diferença está aí, meu filho. Você quer ter vitória? Se levante nesse momento difícil e faça a diferença em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos dá uma ordem para agir. Eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração, porque está falando no meu coração. Todos os dias Ele fala comigo. Olha, levanta, pastor Herói, se esforce, meu filho, faça alguma coisa, porque eu estou aqui para te ajudar, para te abençoar, e é o que eu estou fazendo, e Deus está me abençoando, né? E eu estou passando para ti, para que você se esforce, não se entregue, não, faça alguma coisa. Ah, mas eu já falei, mas eu já não aguento mais, não tenho mais. Se esforce. Você, aqui Pedro foi uma noite pescando, pode representar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá, quantos anos for que você esteja nessa situação, ou quantos meses você está se esforçando e ainda não obteve nada, mas se esforce mais, refaça todo o trajeto que você tem feito, refaça e vá mais a fundo, meu Deus, para que Deus possa te ajudar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se esforce, chame por Deus, clame por Deus, para que Ele possa te ajudar. Em nome de Jesus, se esforce mais um pouco, meu irmão, e aí você vai obter sucesso. Vá mais a fundo nessa sua jornada, nesse seu projeto, nesse seu pensamento, nesse seu ideal, nessa coisa que tu está querendo conquistar, que com certeza você vai conquistar, porque aqui a ordem de Jesus é que nós lancemos as redes. E aí eu não sei se você está lançando as redes, se você está parado de braço cruzado, só deixando a coisa ficar pior. Lança as redes, meu filho, refaça o trajeto, vá de novo, faça tudo de novo, até obter resultado. Mas eu não aguento mais, fecha e abre, fecha o comércio, aí abre de novo, nesse alto é só decreto. Não importa, faça o que você puder fazer, mas se vire para que você venha pegar peixe. E não é só um não, porque se você pegar só um peixe, não vai resolver a sua situação. Você tem que pegar muito, como aqui o texto fala, que quando eles lançaram a rede vieram quase rasgando de tanto peixe. Diz aqui o texto que ele encheu o seu barco, encheu o barco dos seus vizinhos, encheu o barco dos seus colegas, todos foram abençoados, os que estavam ali ao redor ali, encheram, e diz que encheram a tal ponto que quase os seus barcos afundam de peixe. Então eu não sei por que economicamente falando você está quebrado, né? Ou espiritualmente você está quebrado, não sei por quê, porque o peixe pode representar também o mantimento espiritual. Se você está quebrado espiritualmente falando, é porque você quer. Você recebeu Jesus, já tem 10 anos de crente, 5 anos de crente, 1 ano de crente, 1 mês de crente, mas você aceitou Jesus, você tem uma direção, você tem o Espírito Santo ao seu lado. Por que você está quebrado espiritualmente falando? Por que você está desanimado? Por que sua igreja quebrou? Por que seu ministério quebrou? Né? Por que sua célula quebrou? Por que seu grupo familiar quebrou? Por que seu grupo espiritual quebrou? Se quebrou, meu filho, é porque você quis. Se levanta. Mas já tem 1 ano que eu estou tentando e não consegui. Tente de novo, né? Tente de novo, refaça o trajeto, joga as redes, lança as redes novamente, para que você possa levantar o seu projeto, levantar os seus sonhos, levantar a sua empresa, levantar o seu grupo familiar, levantar o seu ministério, levantar a sua igreja, levantar a sua célula, seja o meio que você trabalha. Mas se esforce. Se você ficar só olhando para o vento, tu vai ficar aí tonto, vai ficar desnutrido, vai ficar desorientado. E isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós lancemos as redes. Lança as redes para um lado, lança as redes para o outro lado, mas faça alguma coisa. Mas eu tô ainda na beira da praia. Pois saia da beira da praia, vá para as águas mais fundas, como Jesus fez. Porque se você estiver só na beira da praia jogando a rede só na beira da praia, você não vai obter resultado, você não vai pegar peixe nenhum, nem para suprir o dia. Vá mais a fundo, né? Vá mais a fundo e lança as redes, como Jesus está nos ordenando nesta manhã, dia 2 de fevereiro de 2021. Lança as redes, meu irmão, desencruza os braços, bata a poeira dessa sua alma,
faça alguma coisa, levanta, faz um cafezinho aí se tem, toma, né? E se levanta, mas não tem nenhum café, não tem um. Então, meu filho, toma pelo menos água, né? Faça alguma coisa para que Deus possa ver o teu movimento, porque sem movimentar, meu filho, aí a coisa fica difícil. Se você não se movimentar, você fica difícil, até o sangue vai coalhar dentro de você e você vai morrer. Então isso é uma reflexão para que você acorde, se levante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não fique só murmurando aí não fique só reclamando, porque não está dando certo, porque eu não tenho, estou esperando aí o auxílio do governo, R$250, pois tu vai morrer, meu filho, se tu ficar só esperando aí 250 conto, ainda que nem foi liberado ainda. Você tem que buscar seu alto auxílio, meu Deus, né? Meu Jesus amado, você tem que buscar seu alto auxílio. Não vai. Olha que eu estou expressando aqui o nome de Deus de todos os jeitos, para que você possa entender. Pastor, você está falando até heresia. Não, é que eu estou expressando palavras para que você possa... Epa, ele me chamou até de meu Deus. É para tu acordar, para tu sacudir a tua fé aí. Você não é Deus, né? Você não é meu Deus. É só uma expressão para que você possa acordar. Epa, acordou, né? Então, meu filho, tão posta essa reflexão. Tenho 23 anos de ministério, uma bagagem grande em questão de leitura da Bíblia, quase 10 vezes lendo a Bíblia, eu estou fechando quase 10 vezes, mas isso não quer dizer que vai valer tudo. Tenho quase 1000 lidos, quase 1000 livros lidos, tenho quatro faculdades, tenho quatro já formação teológica, mas isso vai valer alguma coisa? Se eu ficar só aqui só reclamando, se eu ficar aqui só murmurando, não vai reclamar, não vai adiantar nada, absolutamente nada. Então não adianta formação, não adianta PhD, não adianta nada dentro de uma questão que a gente não tem ação. O teu conhecimento, a tua bagagem que você tem em formação só vai valer alguma coisa se você agir. Se você ficar de braço cruzado aí, só dizendo, meu Deus, isso, aquilo, não vai resolver nada. Você tem que se levantar e fazer alguma coisa para que você possa obter resultado. E essa coisa é lançar as redes, né? Mas Deus não está falando comigo. Eu não estou aqui falando com você? Deus está me usando para te acordar. Deus está me usando para te dar essa mensagem essa manhã. Lança as redes, meu filho. Faça alguma coisa. Mas o que? Pega aí quem mora no Nordeste, pega aí uma cuia, joga manga dentro dessa cuia aí, sai aí vendendo para ver se tu consegue pelo menos R$1 no final do dia, R$2, R$3, R$5. Mas eu estou aqui no setor de Manaus e não estou conseguindo nada. Faça alguma coisa, tem peixe aí, joga aí dentro de um balde, dentro de uma bacia, sai vendendo alguma coisa, porque aí você tem que se mover para poder, no final do dia, você ter algum recurso no bolso. Mas tem que fazer alguma coisa. Você que é profissional, mas eu não estou tendo serviço, sai na rua gritando, eu sou eletricista, eu sou bombeiro, eu sou pedreiro, sai gritando que o povo vão ver a tua atuação e você vai ter serviço. Mas se você ficar de boca calada ali, sem falar nada, meu filho, tem um ditado que se o filho que não chora, não mama. Então, se você não fizer alguma coisa, não se manifestar, não gritar, não fazer alguma coisa, você não vai obter nada. Vai ficar mesmo aí no zero aí e vai morrer nesse fracasso. E isso não é a vontade de Deus na sua vida. A vontade de Jesus é que você lance a rede e pegue muito peixe. E esses peixes que representam o mantimento cotidiano aqui na terra, tanto no sentido físico como no sentido espiritual, venha te manter e ainda venha manter as pessoas que estão debaixo do seu poder, debaixo do seu cuidado. É isso, meu irmão, que eu tento falar nesta manhã, tá? Que Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão. E na próxima reflexão eu vou para o versículo 6. Mas dentro dessa reflexão de 34 minutos, já deu para você entender o que precisa ser feito para que você saia da pobreza e da extrema pobreza no sentido legal da palavra, não no sentido de que eu esteja discriminando a pessoa que é pobre ou que esteja dentro de uma extrema pobreza. Eu estou falando no sentido de ação. Pobreza no sentido de ação, extrema pobreza no sentido de ação, não no sentido
literal da pessoa em si, do caráter da pessoa, do perfil da pessoa. Não, não é isso, tá? Que Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.